Alessandra comentou vai ser um pouco da experiência da Warren, uma fintech aqui do Brasil, na utilização do Terraform para gerência em AWS, e eu vou comparar um pouco do CloudFormation, que é justamente a ferramenta própria da AWS para IAC, com o Terraform e um pouco da nossa jornada, né, a evolução do CloudFormation para o Terraform. Bom, eu sou o Felipe Oliveira, sou DevOps Tech Lead aqui na Warren, e nas redes sociais mais importantes vocês podem me encontrar ali por Oliveira Felipe. Queria começar agradecendo o Sidney e o Pedro, que foram dois parceiros gigantes aqui dentro da Warren, que nos ajudaram nessa transição do CloudFormation para o Terraform. Bom, vou começar contextualizando o que é infraestrutura como código, que eu acho o pessoal das talks passadas comentou, e vou reforçar, porque é justamente o ponto central, né, do Terraform. E eu acho que aqui é justamente onde o DevOps ocorre, né? Um dos locais onde o DevOps ocorre, né? É a junção de boas práticas que o time de desenvolvimento já vinha usando ao longo do tempo para facilitar a operacionalização e manutenção de infraestrutura, né? Então, quando a gente não tem IAC, vou ter que entrar no console do meu provider de cloud, vou ter que replicar na mão. Então, se eu criei um banco de dados numa zona A, eu vou ter que fazer na mão na zona B. Eu não consigo descobrir de maneira muito fácil quem deletou um recurso meu na cloud. E, por sua vez, com o IAC, a gente tem de volta todas aquelas boas práticas e os benefícios que o time de desenvolvimento, como eu falei, já vinha utilizando ao longo do tempo, com versionamento de código. Então, as alterações são feitas em códigos. Eu não vou no console clicar, mexer, tunar nos botões ali. Com isso, eu ganho um versionamento. Então, a cada commit meu que eu tenho no meu, por exemplo, o GitHub, é uma versão da minha infraestrutura, né? Eu consigo entender como é que era a minha infraestrutura um ano atrás, ontem, hoje. Posso ter um reuso desses recursos, então, um template, o que define um banco de dados, por exemplo, um RDS na AWS, na zona A? Se eu quiser replicar, eu já tenho esse template, eu consigo só, né, mexer alguns parâmetros, eu crio esse mesmo banco de dados numa zona B. Tem o Blame, da própria ferramenta de versionamento. Então, alguém faz um PR, eu estou sabendo quem está demandando aquela alteração. Eu consigo pegar um arquivo de definição, por exemplo, desse meu RDS, saber quem é que alterou a versão do SGBD. Então, todo o pessoal já vinha fazendo de novo em código, se pode fazer com infraestrutura, né? Bom, a Warren deu o primeiro passo ali no começo de 2020, na verdade um pouco antes até, em CloudFormation, foi a ferramenta que a gente adotou. Por quê? Porque a Warren é uma fintech 100% cloud, né? A gente já começou com a AWS desde o dia 1, então para a gente fez sentido utilizar uma ferramenta da própria AWS para gerenciar os recursos da AWS. Então o CloudFormation ele é escrito em YAML, né? Tem a opção de CDK, e toda vez que eu crio um recurso, eu estou criando uma stack, né? Essa stack é um conjunto dos recursos AWS. Parte bacana dela, ela possui um editor gráfico, então, para quem está começando, é bem legal poder arrastar uns recursos, ligar, e a ferramenta já te mostrar esse mapeamento gráfico. Ele tem uma relativa rapidez, então, novos produtos da AWS estão sempre sendo atualizados e disponibilizados para que tu crie isso via CloudFormation. Essa é um pouco da interface dele, é bem amigável, né? A gente consegue ver visualmente, isso aqui já foi criado, isso aqui ainda está em processo. É uma ferramenta self-service, eu digo, né? Porque eu consigo ali já ver os recursos, ver os outputs, ver quais foram os parâmetros de entrada. E os outputs são bem importantes também porque consegue documentar eles, né? Então, eu crio um load balancer, eu posso dizer que um output dele é o DNS e escrever, bom, esse aqui é o DNS do meu load balancer. Só que nem tudo são flores, a gente começou a ter problemas ao longo da utilização da ferramenta. Um principal problema que hoje em dia eu já digo do D0, não usem nested stacks. O que é uma nested stack, né? A ideia é que tu possa ter uma stack, de novo, stacks são quem agrupa esses recursos, tu pode ter uma stack master com outras substacks dentro dela, né? Stacks filhas. O problema é que
O CloudFormation tem uma opção positiva, uma feature bacana, que é o rollback, né? Então, eu estou aplicando alguma coisa, deu problema, não consigo aplicar uma configuração. Não tem problema, vou desfazer o que eu já vinha aplicando para não deixar esse recurso no meio do caminho, né? Ou ele vai estar no momento inicial que tu pediu a alteração, ou ele vai estar completo, não vai estar no meio do caminho. O problema é que com nested stacks, então stacks que são irmãs, eu posso ter esse cenário onde a stack 1 completou, ela aplicou as alterações que ela precisava, eu tenho uma stack 2 que ainda está em progresso. Bom, a stack 2 falhou. Tentei aplicar um recurso de banco ou simples, né? Tentei criar um recurso onde o nome tem que ser único dentro da AWS. Vai falhar, ele vai te dizer, opa, você está criando um recurso que não pode ter o mesmo nome, né? Repetido. Então tá, a stack 2 vai falhar, só que a stack 1 vai reverter, porque o rollback é feito na stack inteira. Então, teve um cenário onde a stack 1 era um microserviço de um time, a stack 2 era uma configuração de banco de dados, a configuração de banco de dados falhou, e eu reverti a minha alteração no meu microserviço. Então, na prática, eu não tinha nada. Eu não conseguia nem aplicar a alteração do meu microserviço, nem essa alteração de banco, e no fim eu voltei as duas coisas para o estado inicial, né? Então, se você está usando o CloudFormation, minha dica, ou pensando, se você está pensando em começar a usar o CloudFormation, não use. Mas se você está usando, não use nested stacks, né? Vai ser uma dor de cabeça, crie stacks separados, vai ser melhor. Bom, outputs. Outputs, como eu comentei, são esses valores que uma stack pode exportar. Isso é bem bacana, porque eu posso criar, por exemplo, um RDS e eu quero exportar esse security group. Por algum motivo, né? O ID do security group. Não tem problema, eu posso exportar para que isso seja usado em uma nova stack. Então, nesse caso, enfim, numa stack eu exportei um SG e numa outra stack eu estou usando de volta esse SG. Entretanto, também aqui a gente pode ter problemas, porque os outputs, uma vez criados e uma vez utilizados por outras stacks, a stack que disponibiliza esse output congelou. Tu já não pode mexer mais no valor desse output. Então, por exemplo, eu queria atualizar um valor de um output, digamos, um SG, que já não existia mais e que precisava ser substituído, agora é um novo valor de SG. Eu não poderia alterar esse valor exportado, esse valor no output, antes de mexer e atualizar todas as outras stacks que utilizam esse output. Então, aqui a gente tem um exemplo, né? Eu queria atualizar um valor ali do ARN, por exemplo, do Private Load Balancer. Eu tinha que mexer no mínimo em outras 8 stacks para poder atualizar o ARN lá do output. Então, inviável. Outro ponto triste do CloudFormation é que ele não faz o Drift Detection. E o Drift Detection é justamente essa capacidade da ferramenta de entender. Eu tenho um código e eu tenho a realidade. Aí, o ideal é que a realidade reflita sempre o código. Então, pode ser que alguém entre lá na minha AWS, por exemplo, delete um security group, delete, que nem aconteceu já, delete um load balancer aqui dentro. Pô, mas eu tenho isso em código? Tenho. Não é só eu aplicar e dizer para o meu CloudFormation, te atualiza aí, perceba que esse security group ou esse load balancer que antes tu mesmo criou, deixou de existir. Alguém sem querer fez um erro e deletou esse cara. CloudFormation não faz isso, ele não vai entender que tem uma discrepância entre o que está configurado via código e o que está, de fato, na tua AWS, né, no teu provider. Isso aí é um grande problema, porque eu perco esses dois pontos positivos, né? O bom do Drift Detection eu tenho o meu código como um ponto único de verdade. Se a minha ferramenta consegue entender que o que está no meu código não é o que está refletido no provider, que ela precisa aplicar isso, meu código, atualizar meu código vira um ponto único de verdade. O que está definindo o código é o que deve estar rodando naquele momento. E eu também ganho um disaster recovery. Então, se nesse cenário alguém deletou um load balancer sem querer, não tem problema, deixa eu, nesse caso, por exemplo, rodar o Terraform e ele vai recriar esse recurso, porque ele entende que deixou de existir, mas como o código é o ponto único de verdade, ele deve existir, e o Terraform recria. Não é o que o CloudFormation faz. Então, várias vezes aqui na Warren, nos ambientes de dev,
a gente dá liberdade para os desenvolvedores usarem, explorarem a AWS. Houve cenários onde foram deletados recursos importantes, como um load balancer. O meu CTO me ligou e falou, pô, não é só botar o CloudFormation a rodar de novo para recriar? Não, o CloudFormation não faz o Drift Detection. Então, não tem como. O que está perdido eu vou ter que recriar manualmente no console. Outros problemas do CloudFormation é essa demora no feedback. Teve casos onde eu fui criar um recurso e eu tive que esperar mais de 30 minutos para ele me dizer que deu erro, nem deu sucesso. Então, estava criando banco de dados, geralmente um que demora bastante em RDS. E um baixo aproveitamento de recursos, né, ou arquivos extensos. Não tem como criar um módulo muito fácil no CloudFormation. Pô, eu quero definir o que é um microserviço aqui na minha empresa. Bom, o microserviço vai ter um security group, vai ter uma entrada num load balancer, vai ter um secret. Posso usar isso reaproveitável? A gente vai ver que no Terraform sim, mas no CloudFormation não. Então, isso é um ponto que foi bem ruim para a gente. Tanto que a gente teve que criar uma ferramenta interna para gerar esses YAMLs. A ideia é que na ferramenta a pessoa pudesse digitar ali meia dúzia de parâmetros e a gente gerava um YAML extenso para aquele módulo, para aquele microserviço, né? Obrigado, William Martins, aí, que ajudou bastante a desenvolver essa ferramenta. Bom, mas no fim a gente teve a solução com o Terraform. E isso trouxe a confiabilidade que a gente precisava, que era justamente aquele drift detection, para a gente ter o código como single point of truth, para a gente ter o disaster recovery. Então, a ferramenta trouxe exatamente isso para a gente. Como que ela trouxe? Através de módulos. Isso aqui para a gente já foi muito importante. A gente passou a desenvolver um módulo e definir o que é um background service para Warren, para que os desenvolvedores, toda vez que precisassem, por exemplo, subir um background service, precisassem informar pequenos valores, né? A gente fez uma interface muito amigável para o desenvolvedor, né? Auxiliou no developer experience. Então, o desenvolvedor precisa só definir um nome para aquele microserviço, um time, um produto. Bom, o ECS, que a gente usa um ECS Fargate, já vai criar um security group, já vai criar uma entrada de subdomínio, já vai criar uma configuração no parameter store. Então, tudo que a gente sempre sonhou que era deixar a carga pesada com o time aqui de cloud, definir o que é um background service, e deixar para o desenvolvedor pouquíssimas variáveis, foi o que a gente conseguiu com módulos no Terraform. Outro ponto é a linguagem, né? O Terraform é feito em HCL, que é a linguagem da HashiCorp, e o CloudFormation, por sua vez, é em YAML. Então, ter essas lógicas mais avançadas de fazer um while, de fazer um if, de criar um objeto, não é tão trivial no YAML. E, por sua vez, como a gente pode ver aqui no exemplo, é muito fácil com o Terraform, né? A linguagem já está muito mais próxima do que a gente está acostumado, seja com JavaScript, seja com C#, né? Seja com linguagens de programação. E aí, de novo, eu acho que é justamente um dos ganhos do Terraform, auxiliar no DevOps. Quem é desenvolvedor consegue bater o olho aqui e entender muito bem o que está ocorrendo, né? Então, nesse caso, um exemplo, criei um objeto, nome, porta, eu consigo rodar um for each ali dentro do recurso que a gente está vendo no TGMap, que vai percorrer todos esses valores que eu criei ali de API settings e vai fazer a configuração para mim. Eu reduzo o código, né, que é um pouco do conceito de don't repeat yourself, né? Não se repita código, não faz Ctrl+C, Ctrl+V para mexer um ou dois valores. Terraform traz isso muito bem, para que tu tenha o código mais reduzido possível e que qualquer pessoa consiga bater o olho ali e entender o que está acontecendo. Consigo fazer operações de if, else, assim como a gente faria numa linguagem de programação qualquer, consigo interpolar strings. Então, de novo, eu acho que isso é um ganho muito grande. Vários desenvolvedores aqui da Warren já falaram, pô, queria aumentar esse teu módulo, queria trazer uma feature diferente para o módulo que cria o microserviço. Cara, tá aqui o repositório, tá aqui os códigos, vai firme. E as pessoas sempre se viraram muito bem. A linguagem é realmente muito amigável, diferente de um YAML gigante que fica difícil de controlar, né?
organização dele, algo que a gente não tinha no CloudFormation, é a separação de toda essa infraestrutura em vários pequenos códigos, né? Vários pequenos arquivos de definição do Terraform. Então, eu posso ter um arquivo que vai definir só o que são esses alarmes, posso ter um outro arquivo que vai definir quais são esses buckets que eu preciso criar, record set no Route 53, próprio user data, né? Então, na AWS ali, para quem é familiar, a gente tem EC2. No momento que uma EC2, que é uma VM, sobe, eu posso já executar um script dentro dela, que é definido pelo user data. E no Terraform isso fica muito mais fácil de eu ter o meu arquivo na linguagem original, então PowerShell, ter o arquivo em PowerShell, que já traz o IntelliSense da minha IDE, e importar isso, que nem a gente está vendo ali, uma função simples, file, passo o nome do meu arquivo. É bem explicativo, que a gente não tem isso no CloudFormation. CloudFormation tem que definir ali no próprio YAML, user data. Eu não consigo submeter, porque na hora que eu vou submeter o CloudFormation, a minha definição para a ferramenta CloudFormation, ela só vai aceitar o meu YAML. Né? Então, eu vou ter que subir tudo naquele YAML. O Terraform não. O Terraform entende que eu posso importar um arquivo do meu sistema operacional, né, do meu file system, que eu posso definir vários outros arquivos e que isso tudo vai compor a minha infraestrutura. Fica mais organizado, fica fácil de codar, fica fácil de novo, dar para o meu desenvolvedor, pô, cara, coda só o user data. Se tu entende o que precisa ser codado em PowerShell para que essa máquina seja ligada e já esteja rodando. Isso é muito mais amigável e, de novo, isso é o DevOps, né? A gente conseguir aproximar essas pessoas. Rápido. A resposta do Terraform é muito rápida e concisa. Então, eu consigo entender que a minha AMI, a minha instância ali, está sendo modificada, porque eu estou fazendo uma troca de AMI. Eu vou adicionar 8 recursos, eu vou mudar 6, eu vou destruir 9. Então, só com Terraform Plan, ele já vai me dar uma inteligência muito grande de quais são as ações que o Terraform está indo resolver. E o principal, né, a cereja do bolo, Drift Detection. Então, toda vez que eu vou rodar um Terraform Plan, ou seja, eu tenho a minha infraestrutura como código, tenho meu código em Terraform, eu vou pedir para a ferramenta aplicar isso no meu provider, antes de aplicar, ela vai varrer, nesse caso a AWS, entender a partir do state quais foram as coisas que mudaram. Então, aconteceu o cenário onde alguém foi lá e mexeu no meu security group. Bom, o Terraform tem aquele ID do security group salvo no state dele. É a maneira que ele tem para controlar esses recursos. Ele sabe que em alguma vez ele criou um security group com ID 123. Se eu for lá e deletar, se eu for lá e modificar, o Terraform vai ir na minha AWS, bater contra esse valor. Qual é o estado atual do SG123? Está deletado, está modificado. Opa, não é isso. Então, antes de aplicar o plan, ele sempre vai varrer a AWS, ou teu provider de cloud, para entender o que mudou, o que deveria estar configurado e não está mais, está deletado, e tem que voltar para o que o código está definindo. O código é o único ponto da verdade. Então, aqui um exemplo num security group, que ele entendeu, já me mostrou, alguém foi lá e adicionou a porta 22 no security group. Pode ser um problema de segurança. Então, o Terraform ajuda até também em segurança. Se alguém for lá no security group e adicionar uma porta 22, ele vai me mostrar isso e ele vai reverter essa ação. Não é para estar uma porta 22 aberta no security group. Ele faz a deleção disso. Então, ele te ajuda a manter seguro, manter atualizada a tua infraestrutura na nuvem, sabendo que o código é o ponto único da verdade. O CloudFormation, então, ainda no Drift Detection, ele vai congelar o estado. Então, ele entende que nada foi alterado. Se ele fez o deploy de um recurso, ele existe, ele está lá. Nem sempre é o que ocorre, né? Eu posso muito bem entrar no console e deletar e modificar aquele recurso. Que é exatamente o que eu comento, né? É um problema quando eu deleto algo, CloudFormation para ele, não, está no estado ideal, está criado. Já o Terraform, como eu falei, mantém o seu estado no formato JSON, e ele é considerado esse estado como o ponto de verdade.
ele varre a AWS, varre o teu provider de cloud e faz a comparação. O que está de diferente? O que deveria estar configurado e não está, ou está configurado a mais? Eu tenho algumas boas práticas em Terraform na AWS. Como eu comentei, o Terraform, diferente do CloudFormation, ele vai te delegar a gerência do estado. O estado é justamente quem define o que está ou não está configurado na tua cloud. O CloudFormation, de novo, por sua vez, guarda esse estado para si, e o Terraform te delega o dever de cuidar desse estado. Então, grandes poderes, grandes responsabilidades, porque se tu perde esse estado, se tu não cuida desse estado, vai acabar tendo uma infraestrutura que está com deploy, mas o Terraform não vai conseguir mais saber lidar com ela. A não ser que tu faça o import, todos os recursos, né? Mas isso é um trabalho igual, porque talvez tu não soube cuidar do teu state. Então, a primeira dica é salve os teus states em um bucket do S3. E a gente vai ver ali no próximo slide como. Ative o versionamento desse bucket. Então, faça com que qualquer estado que for enviado para esse bucket também tenha seu versionamento, porque vai te ajudar como um backup, vai te ajudar como uma segurança. Ativa a proteção de deleção desses arquivos de state no S3. Não deixa livre para que qualquer pessoa entre lá e faça uma alteração, faça uma deleção, porque essas modificações no state são feitas e devem ser feitas somente pelo Terraform. Pelo CLI, por exemplo, do Terraform. Um Terraform Plan, Apply, Destroy. Organize os seus states. Então, justamente pelo Terraform fazer esse refresh dos teus recursos. Então, ir lá no teu provider de cloud, nesse caso a AWS, entender se aquele security group está ou não está configurado, está ou não está deletado. Isso pode levar um tempo, isso pode ser custoso a nível de tempo quando tu tem um state com muitos recursos. Então, se eu tenho um state com 200 recursos, o Terraform vai varrer a AWS, vai fazer essas 200 chamadas, vai entender o que modificou para esses 200 recursos. O que pode, de novo, levar um tempo. Então, organize os seus states para tentar ficar bem escopado. Uma das dicas, e o que a gente adotou na Warren, é ter os states por time. Então, toda vez que um time faz um deploy, isso atualiza um state do time. Se um outro time faz um novo deploy, atualiza, né, faz um Terraform Apply, ele não vai varrer as alterações do time A. Ele vai só varrer, fazer o refresh dos recursos do time B e atualizar os recursos do time B, que nos dá paralelização, né, nesse Terraform Plan, nesse refresh, nesse apply. E tem gente a gente ainda não conseguiu chegar nesse nível, que faz o state exatamente pelo recurso. Bom, é um microserviço de pagamentos, tu tem um state para o microserviço de pagamentos. Então, e talvez seja melhor, né? Quanto menor é teu state, melhor tu tem a gerência e a utilização da própria ferramenta. Então, aqui é um exemplo de como é que tu pode delegar para o Terraform gerenciar esse teu state via S3. É bem simples. Aqui, praticamente 5, 6 linhas de código. É um back-end, então o Terraform chama isso de back-end. Os back-ends são diversos, S3 é só uma das opções. Como, né, a gerência é de AWS para AWS, faz todo sentido que o back-end seja o S3. Vai definir um bucket aqui. Aqui é justamente o nome do teu state e a region onde vai estar esse deploy. Então, quase sem desculpa para que tu use essa ferramenta. E quando tu está trabalhando em time, isso é muito importante, né? Quando tu está com várias pessoas fazendo uma alteração em cima desse state, né, criando, atualizando o Terraform, ele precisa estar num local único disponível para todos. Né? Não tem como esse state estar na minha máquina, eu te mandar o state para tu fazer um apply. No momento que isso está num back-end, por exemplo, com S3, toda vez que tu der um Terraform init, um apply, ele vai primeiro baixar esse estado lá do S3, aplicar as tuas alterações e devolver para o S3. Então, ter um back-end, acho que é a única maneira possível para que tu possa trabalhar em equipe com o Terraform, né? Várias pessoas fazendo uma alteração no Terraform. Espero que eu não tenha estourado muito tempo. Agradeço a paciência e disponibilidade. Deixo embaixo
meu LinkedIn, caso vocês queiram me trazer mais perguntas, o site da Warren, que é uma fintech aqui do Brasil, estamos contratando no terceiro link.